Fala, gente rica, como é que vocês estão, doido? Eu espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos comparar as mineradoras Vale ou CSN Mineração. Qual é a melhor opção para se colocar na carteira neste momento? Enquanto uma te entrega uma maior segurança, uma maior previsibilidade, a outra pode te entregar um baita retorno. E neste vídeo vamos analisar aqui alguns dos principais indicadores e entender quem sai na frente de quem, em termos de rentabilidade, em termos de alavancagem, em termos de eficiência. Lembrando que o conteúdo deste vídeo não sugere recomendação de investimentos, trata-se apenas de um conteúdo para te deixar informado. Mas antes de entrarmos no detalhe do vídeo, eu queria te pedir, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ficar por dentro dos assuntos. Aí já deixa aquele like, faz aquele comentário top line, porque ajuda o YouTube a entregar para mais pessoas e também a incentivar o canal a continuar trazendo conteúdos aqui para você, beleza? Sem mais converseiro, bora para o que interessa. Bora comparar as mineradoras. Bom, para continuarmos, precisamos entender o que movimenta as receitas das companhias, né? E, obviamente, o que movimenta a performance das ações. O preço do minério de ferro. A movimentação do preço do minério de ferro dita o ritmo também da geração de receita das companhias, consequentemente, da entrega de lucratividade e também da distribuição de dividendos. Ou seja, as duas dependem do minério de ferro, né? Quando o preço sobe, é só alegria, e quando o preço cai, é só sofrimento. Porém, os números dessas empresas são bem diferentes, tá? E você vai entender aqui no detalhe alguns dos principais indicadores. Você vai ficar assim, mas como assim, tão diferente desse jeito? Vamos começar pelo risco, né? Endividamento. A Vale tem uma dívida controlada, né? Uma alavancagem saudável. Porém, a CSN Mineração ela dá um baile na Vale com relação a endividamento e alavancagem, tá? Enquanto a Vale tem uma alavancagem, né, uma dívida líquida sobre o EBITDA de cerca de 0,8 vezes, a CSN Mineração quase não tem alavancagem, tá? Se alavancou um pouco agora, né, reverteu, né, o seu nível de endividamento, que ela tinha uma dívida líquida negativa por conta da aquisição da MRS, né, da transportadora, da empresa lá de logística de minério de ferro. Por isso, ela se alavancou um pouco, né? Ela passou a ter um certo nível de alavancagem. Ela desembolsou cerca de 3 bilhões de reais para adquirir essa companhia, né? Que era da CSN, né? Ela agora adquire, pertence agora à CSN Mineração. E a alavancagem, que era zero, passou a ser 0,3 vezes a dívida líquida sobre o EBITDA. Então, neste primeiro comparativo, a CSN dá um baile na Vale, né? Falando de eficiência, neste quesito a CSN também sai na frente. Enquanto a Vale entrega uma margem, né, de pouco mais de 30%, a CSN entrega uma margem que já chegou a superar os 50%. E agora está ali entre 49% e 50%. Ou seja, com o mesmo minério de ferro, a CSN consegue, né, transformar a receita em lucro de maneira mais eficiente. Mas calma, tem outros indicadores para olharmos ainda. Neste último trimestre, a CSN Mineração conseguiu entregar uma receita líquida superior a 4 bilhões de reais. Então isso mostra que a companhia é muito eficiente na geração de receita, né? Porém, ambas entregaram níveis de produção recorde nos últimos trimestres. Agora falando de rentabilidade, como que está o ROI da CSN e o ROI da Vale? E doido, pasmem, neste quesito também a CSN sai na frente. Enquanto a Vale tem entregado em alguns momentos um ROI abaixo de 10%, a CSN Mineração tem conseguido entregar um ROI próximo de 20%. No último trimestre, a companhia conseguiu entregar um lucro líquido superior a 1,2 bilhões de reais, né? É claro, a rentabilidade da companhia dentro das suas proporções, tá? Ela consegue entregar um percentual melhor de rentabilidade do que a Vale. Se você for olhar como um todo, a Vale gera, né, muito mais receita do que a CSN e o lucro também é muito mais alto do que a CSN. Só que em termos de percentual, a CSN tem conseguido entregar um lucro maior, tá? Um ROI maior, um retorno mais
positivo dentro das suas proporções. Agora vamos ao valuation. Qual das duas está mais barata? Qual vale mais a pena? Qual entrega um maior desconto? E pasmem, mais uma vez a CSN também bate na Vale em termos de múltiplos. Enquanto a Vale entrega um múltiplo, um EV sobre o EBITDA próximo de 5 vezes, a CSN Mineração tem um EV sobre o EBITDA inferior a 3 vezes. Então, neste quesito, também a CSN Mineração aparece em vantagem, tá? Resultado, isso quer dizer que vale mais a pena investir na CSN Mineração do que na Vale, doido? Calma que também não é assim. Você precisa olhar o cenário e as empresas como um todo, tá? A Vale, ela é uma empresa muito mais previsível. Já a CSN, ela é muito mais sensível tanto às oscilações de mercado, quanto principalmente às oscilações do preço do minério de ferro e a sua demanda, tá? Quando o preço do minério de ferro ele cai, a CSN ela cai muito mais em termos de receita e também em termos de performance do papel do que a Vale. Mas por que isso, doido? Porque a Vale ela tem uma certa diversificação. Ela não está refém apenas ao minério de ferro. Ela também tem a outra frente, que são os metais básicos, tá? E também por ser uma gigante do setor. A CSN é uma empresa muito menor, tá? Enquanto a Vale compete, de fato, com todas as grandes aí, as gigantes globais, tá? Então o foco do mercado, ele acaba sendo muito maior em cima da Vale do que em cima da CSN. Tanto é que se você for olhar as recomendações das casas de análise, muitas casas de análise recomendam muito mais a compra de Vale do que de CSN Mineração por conta dessa previsibilidade e também por conta também dessa maior fragilidade, em sofrer com as demandas de mercado e com as demandas do minério de ferro, tá? Em termos de dividendo, a CSN tem conseguido entregar um dividendo maior, muito também por conta da estratégia da empresa para conseguir atrair também investidores. A Vale, por ser uma empresa mais previsível, ela tem entregado um dividendo menor, porém, um dividendo muito bom também, tá? Mas o que eu quero dizer com esse vídeo é o seguinte: você não pode se apegar apenas aos indicadores. Você precisa se apegar ao momento da empresa e à grandeza da empresa e à solidez da empresa, a previsibilidade e a segurança também da empresa, tá? Agora, para finalizarmos, temos uma notícia das duas empresas, Quem acompanha Vale e CSN sabe que as empresas estavam com um programa de recompra de ações, que é muito positivo para o acionista, Porque a empresa recompra as ações, por quê? Porque elas estão baratas, Senão os caras não recompravam. Logo, tirando essas ações de circulação, aumenta ali, o preço por ação no mercado, tá? Porque uma fatia não está em negociação. Porém, agora as duas empresas decidiram cancelar boa parte dessas ações que elas recompraram. A Vale, quase 100 milhões de ações, a CSN, mais de 53 milhões de ações. E isso é muito positivo, para a distribuição de dividendo, Porque agora o rateio é numa proporção maior para as ações, porque agora existirão menos ações das empresas, tá? Então, será distribuído ali uma quirela maior por ação em dividendo e JCP, beleza? Então essa foi a breve análise. É claro que eu não analisei todos os indicadores, Senão precisaríamos aqui de um dia inteiro de vídeo. Analisei aqui alguns dos principais: endividamento, rentabilidade, eficiência e também valuation, para apenas termos uma ideia de como as duas empresas estão se apresentando para os investidores em termos de desconto, em termos de risco, tá? Previsibilidade, segurança precisa muito ser levado em consideração também no momento de você decidir, tá? Não apenas desconto, rentabilidade, endividamento, você precisa olhar as empresas como um todo, os riscos e também as possibilidades de ganho em cima dos papéis das empresas, beleza? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até o próximo, fui!